fala assim, olha aqui, deixa eu te contar qual que é a sua verdadeira identidade. A experiência. Mas, sobretudo, para nós, a palavra. Nós precisamos ser lembrados da palavra, porque a palavra é quem diz que nós somos. É Deus quem define quem nós somos. Não importa o sofrimento ou o erro que nós já tenhamos cometido na nossa vida, quem determina quem somos é a palavra de Deus. E é por isso que eu gosto tanto desse texto, que está escrito em 1 Pedro 2,9. Porque imagine só, nós estamos chegando próximo de um momento no Brasil, que é o tempo do Hakuna Matata. É o tempo de eu me anestesiar, de eu esquecer, né, os problemas, que é o carnaval. Então, para isso, eu vou para lá, para o bloco, e bebo, e beijo, e faço determinadas coisas que me fazem esquecer. Mas quem define a nossa identidade, nós que estamos aqui no Brasil, muitas vezes, né, os americanos falam, o brasileiro é alegre, ele é divertido. Mas não é isso que define a nossa identidade. O que define a nossa identidade é a palavra de Deus. Amém. Nós somos definidos pela palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Eu não posso fazer o que ela diz que eu não posso fazer. E essa ideia de fugir da identidade é algo muito, mas muito comum. Eu me lembro de uma música, teve uma vez que eu tinha uma banda, né? Eu comecei a participar de uma banda, né? Eu não era convertido, e tinha uma música que a gente tocava lá do Barão Vermelho, que chamava Por que a gente é assim? E a música tinha uma frase, eu estava pensando nela, escrevendo essa pregação. E ela fala assim, canibais de nós mesmos antes que a terra nos coma. Ou seja, vamos nos destruir, porque se a gente não aproveitar o máximo possível, nós seremos destruídos e vai ficar tudo aí para a terra comer. Por isso, façamos o que, né, tenhamos que fazer, que está no nosso alcance. Vamos usar o máximo possível o nosso corpo, a nossa vida. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. O apóstolo Paulo fala que se Cristo não ressuscitou, nós somos os piores homens, os mais miseráveis. Se nós não tivermos a esperança da ressurreição, como povo de Deus, com a identidade focada naquele momento em que Ele vai restaurar todas as coisas, se esse não for o nosso olhar direto, nós somos os mais miseráveis. Então vamos aproveitar como todo mundo. Vamos fazer o que tem que fazer. Vamos aliviar a nossa dor. Mas a Bíblia não nos deixa perdidos. Porque assim como esse pequeno leão ali foi trazido de volta para a sua identidade, o apóstolo Pedro aqui, ele está enviando essa carta para os nossos irmãos que estavam em sofrimento lá naquele contexto. E ele está dizendo para esses irmãos, eu sei que vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo apedrejados, e vocês estão sendo maltratados, mas vocês são sacerdócio real, geração eleita, povo santo, de propriedade exclusiva de Deus, com o fim de anunciar as grandezas de Deus. Meu irmão, se você não tiver convicção de quem você é, alguém vai dar uma identidade para você. Se você não tiver convicção de como você deve pensar, alguém vai colocar um pensamento na sua cabeça. Se você não tiver certeza do propósito para o qual você foi criado, se você não souber para que você deve usar o seu corpo, se você não souber para que você deve usar a sua mente, o mundo vai colocar um propósito nele. E se o mundo colocar um propósito nele, o fim é a destruição. Por isso nós precisamos ser lembrados a todo tempo de quem nós somos. E essa noite aqui eu quero te dizer uma coisa. Existe um evangelho que está sendo pregado, dizendo a todo instante que você nasceu para ser beneficiado, que você nasceu para ser rico, que você nasceu para ser próspero. Todas essas coisas são coisas boas. Mas você nasceu para ser geração eleita, sacerdócio real, povo santo, de propriedade exclusiva de Deus, com o fim de anunciar as grandezas de Deus. Glória a Deus. Amém.
Irmãos, e esse evangelho que define quem nós somos, ele nos obriga a ser como o nosso Pai é. Eu queria que você pensasse por um segundo. Lá em Apocalipse 6, passa o próximo aqui para mim, por favor. 1 João diz que todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós somos filhos de Deus. Deus nos deu essa permissão de sermos filhos. E eu preciso que você preste muita atenção nisso. Porque quando nós olhamos para um leitão, nós sabemos que aquele leitão um dia será um porco. Um grande porco. E a gente espera que esse leitão ganhe peso, que ele tenha muita carne. Quando nós olhamos para uma bezerra, nós sabemos que aquela bezerra um dia será uma vaca. E se tudo correr como tiver que correr, a gente espera que ela dê leite. Porque é a natureza da vaca, é a natureza do leitão. Se nós olharmos para um potro, um dia aquele potro, ou potra, acho que está certo, Fernando? Potro. Fernando é fazendeiro. Um dia será um cavalo ou uma égua. E a gente espera que esse animal consiga carregar carga, que ele consiga marchar em velocidade, correr. Então, quando nós olhamos para um filho, nós esperamos que ele manifeste a sua natureza. E se Deus nos chamou, nos deu o direito de sermos filhos de Deus, é necessário que ele, o mundo, que cada pessoa olhe para mim e para você e enxergue em nós todos os atributos do nosso Pai. E se isso não está acontecendo, alguma coisa errada está acontecendo. Quando nós olhamos em Apocalipse 4, 6, pode passar aqui, por favor. Diz o seguinte: e diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Nesse momento acontece uma adoração no céu, onde os seres viventes, os anjos, estão olhando para Deus, estão olhando para Jesus, estão declarando os atributos dele: Santo, 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 Deus poderoso. Se nosso Deus, que é o nosso Pai, é santo, é necessário que em nós se manifeste a santidade. Ser santo não é uma escolha, é algo que necessariamente precisa estar em nós. Deus já nos posicionou como santos. Uma vez o Tom pregou aqui, né, ele nos colocou lá como uma santificação que é posicional. E temos uma santificação que ocorre em todos os dias da nossa vida. Deus olha para a gente, poda uma coisa aqui, vê outra coisa, poda de novo, chama um irmão para te dar uma exortada. A palavra vem e te sacode. Porque Deus deseja que os atributos dele como Pai estejam manifestos em mim e em você. Mas só que ele dá uma ordem: sejam santos, como eu sou santo. Isso significa que deve haver um compromisso nosso nesse sentido. Um compromisso para que todos olhem para nós e enxerguem em nós os atributos do nosso Pai. Talvez essa mensagem é uma mensagem que é muito pouco pregada nas igrejas hoje. Porque ela diz
respeito a algo que nós precisamos abandonar, ela bate de frente com o fato de que nós não somos perfeitos, nós não somos o dodói de Deus, nós não somos o bonitinho de Jesus, nós somos filhos, e como filhos nós somos corrigidos pelo Pai, e nós necessitamos alinhar a nossa vida de acordo com aquilo que o Pai deseja. Passa o próximo, por favor. O livro de Eclesiastes, capítulo 10, verso 1, diz assim: como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, assim um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Eu preciso te chamar a atenção para o fato de que o pecado na nossa vida, a falta de santidade na nossa vida, ela não se manifesta na maioria das vezes como algo muito grande. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é assim, você, por exemplo, para quem é casado, você está vivendo sua vida em fidelidade com sua esposa, né? E de repente a Paola Oliveira apareceu lá na sua casa o dia que sua esposa não estava lá. E você não sabia o que fazer, né? Para não deixar a atriz do lado de fora, a atriz da Globo, você convidou ela para entrar. E de repente, a Paola Oliveira te pegou, te deu uma gravata, te jogou no chão, falando: eu vou ficar com você. Não é assim, sabe? São pequenas quedas, pequenas decisões, pequenas coisas, como a mosca morta, que é capaz de exalar mau cheiro no perfume. E a coisa interessante sobre isso é que muitas vezes uma vida perfumada, alguém que está caminhando com Jesus de uma maneira tão reta e tão santa, por causa de um pequeno detalhe, um pequeno deslize, aquilo é suficiente para macular a sua imagem durante um bom tempo e trazer um prejuízo enorme. Por isso nós precisamos nos atentar para o fato de que são pequenas decisões que fazem com que a nossa honra seja jogada fora. Às vezes a gente está aqui na igreja, igual eu estou aqui na frente, ministrando, pedindo a Deus misericórdia, para firmar os nossos passos, sabe? Porque a gente é falho, como a gente sempre ouve isso, nós somos pecadores, a nossa natureza está aí. Estou pedindo a Deus misericórdia, para que essas palavras que eu estou transmitindo para você, elas sejam cuidados pessoais para mim. Mas o meu compromisso aqui nessa noite é te chamar a atenção para o fato de que pequenas coisas podem comprometer, inclusive, até a sua família. Às vezes um vídeo, uma foto, uma conversa, um pensamento, um meditar de coração atravessado, uma coisa, apenas uma. Você pensa assim, está tão pequeno, mas aquilo vai crescendo. Uma mágoa guardada. É só aquele olhar, nossa, aquele menino tão chato. E aquilo vai crescendo, e vai crescendo, e começa a aparecer, começa a dar fruto, começa a contaminar. Irmãos, a natureza de Deus é a santidade. Passa o próximo para mim. Nós precisamos nos conscientizar de que a pureza é o alvo de Deus para nós. Nós precisamos buscar isso como alvo. Nenhum de nós aceitaria tomar uma água que está escrito assim, 98% limpa, mas 2% de água de esgoto. Você aceitaria tomar uma água dessa? Não. Então, irmãos, o nosso compromisso precisa ser com a santidade, com a pureza. E nós precisamos lançar mão de todos os artifícios necessários para que a gente possa alcançar isso. Todas as ferramentas nós precisamos. Que o Senhor nos encontre atentos. Diante disso, eu queria dar algumas direções para nós. A primeira delas é
Pode passar. Primeira coisa é, nós precisamos fugir daquilo que é pecado. Irmãos, existem determinados pecados na nossa vida que Deus nos chama a resistir. Por exemplo, quando nós temos falta de fé e Satanás se levanta contra nós, a Bíblia diz, resistir ao diabo. A nossa fé a falta de fé é um pecado. Mas Deus está falando, resista. Mas existem outros pecados com os quais a gente não pode lidar. Nós precisamos fugir. É muito mais forte que nós. Quero falar isso com vocês, adolescentes que estão aí. Luísa, a Ana Maria já mais adulto, João, o neto do Laerte ali. A Helena está aqui também? Não. Nessa fase da vida que vocês estão. Não somente nela, mas nessa fase da vida. Vocês vão ser a todo instante convidados a ver e participar de coisas que vão comprometer a santidade de vocês. Vocês precisam aprender a dizer não. Vocês precisam aprender a saber quem vocês são. Vocês têm um propósito. Nós temos um propósito. É necessário. Eu já falei isso aqui um dia. Foi feita uma pesquisa no retiro do pastor Lucinho com crianças de 6 a 9 anos. E ele pediu para as pessoas escreverem no papel, não precisavam se identificar, dizendo qual que era a principal coisa que atrapalhava o relacionamento deles com Deus. Ele falou que foi mais de 80% das crianças de 6 a 9 anos responderam pornografia. Mais de 80%. E às vezes a gente acha que isso não está entrando na nossa casa. Nós precisamos fugir. Aprender a fugir. O próximo ponto é... Antes, passou 2 aí. Nós precisamos guardar o coração. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meu irmão, o que você está cultivando no seu coração? O seu coração, quando a gente joga uma semente lá, o que brota? Por exemplo, chega alguém e fala assim, Aline, Douglas, não sei não, você tem que considerar isso. E eu começo a macular a imagem do Douglas com a Aline. E a Aline, ao invés de proteger aquilo no coração dela, ela fala, não é que é mesmo? Essa pessoa tem razão? Não foi o Vitor. Sabe, às vezes alguém prejudica você em alguma coisa. Isso é a coisa mais comum. Quantas promessas foram feitas e quebradas? Quantas pessoas, às vezes, falharam conosco? E ao invés de cultivarmos o perdão, a gente está cultivando a mágoa. Não dá para ser 98% de água e 2% de água de esgoto. Porque isso é sujeira. Ao invés de você ser um ministro do perdão, talvez muitas vezes você está se colocando como um ministro das trevas. Porque nós devemos ver o outro como Deus nos vê, como Jesus vê. Então guarde o seu coração. Os seus amigos têm o poder de te influenciar. Guarda o seu coração. Guarda. Talvez para alguns parentes, acho que já ouvi uma história parecida aqui, eu não sei se foi o Chico que contou, que alguém foi falar mal do pai da família e com a mãe, e a mãe levantou e falou, arreda Satanás, vocês estão querendo destruir a minha família. Você precisa ser essa pessoa que diz, fulano é assim, é ruim, mas eu sou muito pior, pode ter certeza. Se você me conhecer, você vai ver que eu sou muito, muito pior. Mas pela graça de Deus, Deus tem agido nas nossas vidas. Amém. Amém? E o próximo passo é necessário. Acho que faltou aqui. É necessário que a gente não se amolde ao padrão do mundo. Sabe qual que é o padrão do mundo? E que está dentro da igreja? É o padrão
do bem-estar, do conforto, das riquezas. Irmãos, acho que eu já contei isso aqui. Se eu não contei, eu vou contar de novo. Estava tendo uma conferência lá na Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um país que tem igrejas enormes, pessoas muito comprometidas com Jesus, grandes pregadores. E alguns chineses foram para essa conferência, pegaram um ônibus, andaram 8 horas, e tinha um americano ministrando. Ele falou assim: aqui, tem alguém quantos aqui viajaram mais de 6 horas para estar aqui? Aí praticamente todo mundo levantou a mão. Ele falou assim: quantos aqui já foram perseguidos por causa do Evangelho? Das 20 pessoas, 18 levantaram a mão. E aí o pregador falou assim: o que vocês gostariam que a gente orasse por vocês? Aí os irmãos lá da China falaram: não, a gente gostaria que vocês orassem para que o nosso país fosse igual ao de vocês. O pregador falou assim: não, de jeito nenhum. Porque lá no meu país, se a cadeira não for a mais confortável, se não tiver um ar-condicionado, se a banda de louvor não for a melhor, se o pregador não for o mais eloquente possível, se as pessoas tiverem que andar mais do que 1 hora, elas não vão à igreja. O padrão do conforto entrou na igreja. E nós estamos querendo trazer esse padrão como um referencial para nós. Se nós não encontrarmos o melhor, nós não nos levantamos para fazer, eu procuro outro lugar para poder pagar o meu dízimo e obter aquilo que eu acho que eu mereço. Afinal de contas, eu mereço um estacionamento bom, alguém para manobrar meu carro, uma pessoa que fica lá cuidando da minha criança. Eu não preciso se preocupar com nada. Mas eu não quero ser essa pessoa que vai manobrar o carro. Eu não quero ser essa pessoa que se levanta para cuidar das crianças. Porque, afinal de contas, o conforto é o que interessa. Eu posso consumir algo melhor. Não se amolde ao padrão desse mundo. Santidade envolve se comprometer com as coisas de Deus, como elas são. O próximo que você precisa entender é evitar as más influências. A Bíblia diz que não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Irmãos, quantas pessoas estão com um problema no casamento e vão se aconselhar com a amiga divorciada que não é crente? Ah, porque eu conversei com a minha amiga e ela falou: não, que eu estou certa, que é isso mesmo. Em momento nenhum, seu amigo ou sua amiga vai te falar para você arrepender dos seus pecados. Senta lá no gabinete com o pastor para você ver se ele não vai te falar isso. Afaste-se daqueles que não têm um compromisso de andar na direção da sua identidade. E você precisa lembrar qual é a sua identidade. Qual sua geração eleita? Sacerdócio real, nação santa. Hoje eu estava ouvindo um vídeo de um conhecido que ele separou da esposa. Já tem um tempo. Totalmente errado, totalmente em pecado. E criou uma pregação dizendo assim: olha, o que você ligar na terra está ligado no céu, mas o que você desligar também na terra será desligado no céu. Então aquela pessoa, né, com a qual você já andou junto, sonhou junto, mas talvez não está na sua vida mais, desliga ela agora. Falei: meu Deus, tá te levar lá para o seminário, lá para eles analisarem heresia nível, não sei nem se tem níveis lá, vocês classificam, mas deve ter, né? Deve ter um heresiômetro lá, né? Quando entra lá, começa lá embaixo, você fala uma coisa, depois vai lá no vermelho, né? Tipo um gongo. Irmãos, deixa para trás as influências. Todos aqueles que não te convidam a viver uma cruz, carregar uma cruz, a andar a 2ª milha, a oferecer outra face. Deixa para trás. Porque elas vão corromper você. Aquela pessoa que está te convidando para alguma coisa, e você sabe que você tem um compromisso aqui com a igreja, com o Senhor, com a igreja do Senhor no domingo à noite.
E a pessoa está te chamando para ir para o show. Você só vai se você não souber quem você é. Você só vai se você for igual o Simba. Porque se você souber que você é geração eleita, sacerdócio real, povo santo, de propriedade exclusiva de Deus, criado para anunciar as grandezas de Deus, você não vai. Deixa para trás. Deixa de lado. Talvez você não tenha força para evangelizar essas pessoas agora. Talvez você precise aprofundar mais, entregar mais a sua vida. Deus vai levantar outras pessoas para te ajudar a evangelizar elas. Porque muitas vezes nesse caminho, né, estou evangelizando, você está caindo junto. A próxima que nós precisamos fazer é ser vigilantes. Se você não for uma pessoa vigilante, se eu estiver pregando aqui na frente e achar assim, eu estou pregando aqui na frente, eu estou blindado, eu já caí, eu não vou cair não, eu já caí. Porque eu preciso ser vigilante, e eu preciso de ter pessoas vigilantes à minha volta. Eu preciso de ter sensores, para que a lâmpada amarela acenda antes que a vermelha comece a funcionar. Eu preciso de ter alguém para poder dizer assim, olha, vamos orar junto que essa situação eu não estou confortável com ela não. Eu preciso, você também precisa. Porque a santidade não é algo que nós conquistamos sozinhos. Nós vamos precisar do corpo de Cristo para nos limar, para nos moldar, para nos fazer andar na direção que nós devemos andar. Porque muitas vezes a gente vai, né, a ovelha está assim, né, está seguindo e de repente uma vira e começa, né? Mas se a gente tiver vigilância, não é controle, presta atenção nisso. Não tem ninguém querendo controlar a sua vida. Mas seja vigilante, ande com pessoas que vão te ajudar. Esteja atento, ore. Todos os dias, Deus. Eu acho que a coisa não está ficando boa aqui não, me ajuda. O próximo, nós precisamos nos revestir da palavra de Deus. Irmãos, para toda situação da nossa vida, existe uma palavra de Deus destinada, um antídoto para tratar aquela situação. O dia que você estiver deprimido, você vai lembrar de 1 Pedro 2,9, eu sou geração eleita. Eu estou triste agora, mas eu sou eleito. Eu sou escolhido por Deus. O dia que você estiver demasiadamente, né, confiante, vai ter provérbios lá para te falar que o seu coração precisa de poda. O dia que você estiver convivendo com algum pecado oculto, vai lá na palavra de Deus que você vai ver que tem alguma coisa te dizendo que você tem que pôr esse pecado para fora. Vai lá ver a história de Ananias e Safira, ver o que aconteceu com eles. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela tem que ter uma resposta na sua língua todos os dias. Ela tem que estar na sua boca todos os dias. Você precisa se revestir daquilo que Deus diz que você é. Você precisa fazer aquilo que Deus diz que você deve fazer. E eu não consigo confiar em ninguém que não está se debruçando sobre a palavra para tentar viver ela. Eu não estou falando que você tem que aprofundar em teologia como o irmão Gilmar fez, o pastor já estudou. Mas eu estou falando que a palavra tem que fazer parte da sua vida. De vez em quando você vai falar uma coisa, né? Você já pensou se fosse uma discussão de casal assim, ó, né? O casal brigando lá, o marido e a mulher, e a esposa vem e fala alguma coisa, né? O marido pergunta, onde é que está na palavra de Deus? Ou o contrário, o marido faz alguma coisa, a esposa pergunta, onde é que está isso aí na palavra de Deus? E acabar as discussões. Sabe aquela briga que você fica uma semana sem conversar? A palavra de Deus fala, não se põe sol sobre a vossa ira. Ou seja, seja rápido para resolver os conflitos.
Se você não está vivendo a palavra de Deus, você não vai viver em santidade. Se você não está se debruçando em conhecer a palavra de Deus, você não vai viver em santidade. Passa o próximo, por favor. O mais importante, nós precisamos confessar os nossos pecados. Todo o grande avivamento que aconteceu na história, ele começou a partir de um arrependimento coletivo. Hoje eu estava ouvindo um vídeo hoje sobre isso. A Nívia Soares, que até é vizinha do Chico, né? Nívia Soares estava num programa e a entrevistadora perguntou para ela assim: gente, eu cresci na igreja onde a gente orava, o aleijado levantava. Eu cresci, eu já vi isso, gente. Não estou inventando nada. Eu já vi, quando eu era criança, já vi pastor sempre começava a orar assim, caía gente endemoniado, gente gritando, você ficava, sabe assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui, né? Sei lá, de guerra. E de fato é uma guerra. Mas o pecado entrou tanto na igreja que a gente não vê mais. E aí perguntaram para a Nívia, por que a gente não vê mais os aleijados levantarem? Aquelas conversões em massa, né? Uma pessoa pregava e Billy Graham, né? Um monte de gente era tocado. E a Nívia falou, todo o avivamento, ele começa com arrependimento. Você quer avivamento na sua casa? Confesse seus pecados. Ao invés de você sentar para discutir o que seu marido está fazendo de errado, o que sua esposa está fazendo de errado, senta para confessar os seus pecados. Senta assim, eu queria te falar uma coisa, eu estou magoado com isso aqui. Quero que Deus tire de mim essa mágoa. Quando eu estou depositando em você uma expectativa que eu deveria estar depositando em Jesus. As mulheres têm essa característica, né? De às vezes querer do marido que o marido fosse Jesus. E a gente quer ser Jesus, mas a gente não é, né? Então elas têm que ter graça, né? Então o que nós precisamos, a gente tenta, mas Deus, aquilo que começou a boa obra em nós, há de completá-lo. Nós precisamos ter um compromisso, né? Legendário com isso. Mas a gente também falha. Então às vezes você precisa confessar o pecado de expectativa. A expectativa que você está depositando na sua esposa de que ela seja modelo a vida inteira. E ela não vai ser. A expectativa é de que a sua esposa seja uma chefe de cozinha como a minha é. Eu sinto muito, mas se Deus não te abençoa, você tem que... De repente ela é médica, ela faz outra coisa, ela... Não sei. Às vezes você tem que depositar ali, confessar os seus pecados. De grosseria. Às vezes a gente é grosso. Às vezes a gente é indiferente. Você tem que pedir o Espírito Santo. Vê se há em mim, Deus, algum caminho mau. Revela para mim. Porque às vezes nem eu estou entendendo que eu estou pecando. Mas Deus revela. Queria te convidar para ficar de pé. Queria pedir o tal para colocar para mim 1 Pedro 2,9. Irmãos, talvez esse é o momento de você se encontrar com a sua identidade, saber quem você é. Ou talvez você não tenha essa revelação no seu coração. Às vezes tudo isso que eu falei aqui para você é muito estranho. Você fala assim, esse cara está viajando. Mas Deus pode revelar para você. Você pode pedir para Deus agora. Oh, Deus, se revela para mim. Mostra para mim essa identidade que eu estou tentando negar no meu coração. Mostra para mim essa identidade com a qual eu tenho lutado. Mostra para mim essa identidade que tem feito com que os meus amigos hoje tenham mais influência sobre mim do que a palavra, e eu preciso voltar. Eu preciso ser mais influenciado pela palavra. Eu preciso me arrepender. Ou talvez você já teve essa revelação. E o que você precisa fazer hoje, falar, Deus, eu não quero ser 98% de água limpa e 1% de água suja.
que você precisa fazer agora é confessar os seus pecados para o Senhor. Falar: Deus, eu estou aqui. Eu quero ser santo. Eu não estou conseguindo, Pai. Eu quero a capacitação do Senhor para que eu seja santo, para que eu seja visto como filho de Deus. Porque vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer o Senhor, Pai, por esta palavra. Ó Deus, o Senhor traz ao nosso coração nessa noite. Pai, nós podemos nos ver diante dela o quanto nós necessitamos de mudança, o quanto nós precisamos, Senhor, ser transformados pelo Senhor. E aqui nós nos rendemos a Ti. Toma cada vida que ouviu esta palavra, que nós possamos, ó Deus, nos render aos Teus pés, que nós possamos, Senhor, entrar em arrependimento, Senhor, para que possamos andar segundo a Tua palavra. Queremos servir ao Senhor, queremos obedecer ao Senhor, queremos, Senhor, obedecer a Tua palavra. Por isso, Pai, que nós possamos vigiar, não deixar nada roubar esta palavra do nosso coração, que essa semente possa ter caído em boa terra, Pai, nesse coração fértil, para que nós possamos, ó Deus, dar fruto e fruto em abundância. Toma cada um que está aqui, Pai, que ouviu esta palavra, continua fazendo a obra, Deus, na autoridade do nome de Jesus.